Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar de 5 fiagros indexados à taxa DI ou ao CDI. E vindo aí essa deflação, né, que veio aí em julho, né, do IPCA, né, negativa em 0,68%, que fará aí que muitos proventos de alguns fundos sejam menores nos próximos 2 meses, e a gente vai ver aqueles que estão indexados ao CDI, né, que não vai sentir esse impacto dessa deflação nesse momento aí do IPCA. Então fique ligado nesses 5 fiagros que são indexados à taxa DI, que você pode fazer aí uma diversificação para que né, os seus proventos, o seu dividend yield não caia tão significativamente com essa deflação. Então fique ligado aí, se você gosta desse tipo de vídeo, FIIs e fiagros é o carro-chefe aqui do nosso canal, tá bom? Falamos principalmente desses assuntos, temos outros assuntos aí, visite a raiz aí do canal e também deixe o seu like que ajuda bastante a gente a disseminar essas informações pelo YouTube e já se inscreva no canal então e ative o sininho de notificações para você ficar ligado nos vídeos que a gente posta aqui no canal. A gente também tem um canal aí, um grupo do Telegram, se inscreva lá. Bom, o primeiro fundo aqui é um fundo da Capitânia Investimentos, um fundo que iniciou aí nesse mês de março de 2022, né, um fundo novo, os fiagros aparecendo aí nesse período de 2022, um fundo administrado pela BTG Pactual e gerido pela Capitânia, né, mesmo gestor do CPTS, do CPFF, né, então outros fundos que pagam então fundos de CRI, fundos de fundo, né. Tem uma taxa de performance aqui embutida também, né? Se aí for acima do CDI mais 1% ao ano, então paga aí 20% de taxa de performance, né? O valor de mercado dele está R$ 100,50 encerrado no mês de junho, nesse aqui, né? Mês de julho está aproximadamente também esse valor aí. E o valor patrimonial 96,73, né? A liquidez dele ainda está baixa, né? O fundo está crescendo ainda. Fundo que já inclusive anunciou a emissão de cotas, né? E 104 milhões de reais é o valor de mercado. Então, como a gente verifica aqui, é um fundo que já está tendo resultados aí desde março, né, que foi o mês da fundação aí do fundo, só que começou a distribuir somente em junho, começou a distribuir os rendimentos, então está com, né, rendimentos aí acumulados, inclusive, né, esse aqui é o mês de junho, mas no mês de julho distribuiu o mesmo provento de R$ 1,75, tá? Então o fundo começou a distribuir efetivamente agora em junho, mas já tendo resultados de caixa desde lá de março de 2022, tá? Aqui mais para baixo a gente verifica que as alocações, o fundo hoje tem 92% alocado em CRAs, né? Tem aí 1% em Fiagro, que é o BBGO11, um Fiagro do Banco do Brasil, tem aqui 6% em FD6 e 1% em caixa, então está quase todo alocado, tá bom? E aqui a indexação, hoje o fundo tem 73% da sua carteira indexada ao CDI, então a maioria aí indexada ao CDI, né? Vai sentir menos aí o impacto dessa deflação aí nos próximos meses do IPCA, por conta tá alocada então a taxa DI, né? Aqui é a exposição por setor, né? A maioria está álcool, açúcar e etanol, né? Produção de etanol. E aqui mais para baixo a gente verifica a carteira do fundo, então, né? São aí uma boa quantidade já de CRAs na carteira. Tem aqui também o BBGO11, tem o caixa do fundo, né? Fundo soberano, e também aqui o investimento na usina Moreno também. Então são os CRAs da carteira, maioria indexados ao IPCA, e como a gente verifica aqui mais para cima, né, o yield de carrega aqui e CDI mais 5,9%, numa média de 5,1% de carrego do indexador. Então esse aqui é o CPTR11. O próximo fundo que a gente vê aqui é o DCRA11, fundo da Devan Asset, então fundo aí, mesma gestora do DEVA11, né, fundo de papel, aí, fundo de investimento imobiliário de papel. Aqui são alguns números, o fundo distribuiu aí por cota no mês de julho, aí 13 centavos por cota, dividend yield no mês foi de 1,32% e o dividend yield anualizado está em 17%, tá? Atualmente o fundo está totalmente adimplente. Não tem aí, então, inadimplência, é um fundo que tem desde janeiro de 2022. Então, a gente vai ver aqui alguns números mais para baixo, né, com relação
né, o desempenho aqui, no caso, até julho. Né, a gente verifica que o fundo está pagando já provento desde março, o fundo que tem desde janeiro. Em fevereiro, no primeiro mês aí de apuração, não pagou proventos, acumulou resultado como reserva de lucro e vem distribuindo isso ao longo dos meses e distribuindo bons proventos. Aí, a gente vê ali 17% é o dividend yield anualizado, tá? Então pagando proventos desde março de 2022, tá? Mais para baixo aqui a gente verifica o dividend yield médio, né, mensal, está em 1,4% de dividend yield médio mensal, e o dividend yield analisado, como eu falei, está em 17%. O fundo que ainda está com uma liquidez baixa, né, os FIAGos aí iniciando em 2022, mas evoluindo aqui na sua carteira de cotistas aqui, ó. Desde janeiro aí dobrou a quantidade de cotistas na sua base, né? E a gente verifica que o fundo está totalmente inadimplente. Isso aqui é a carteira dos CRAs da carteira, ele tem apenas um CRI, né? Um CRI que mesmo assim ele é voltado para o agronegócio, né? E a maioria aqui, esmagadora, são os CRAs, né? E tem 2 CRIs e o restante tudo CRAs. E a gente verifica aqui pela subordinação uma carteira de baixo risco, né? Pela subordinação, e a maioria ali é pelo CDI. E no portfólio ele tem então 83% são CRAs, CRIs aí tem 15,2% e em caixa apenas 1,5%, então está quase totalmente alocado. E dentro da subordinação a gente verifica que pela subordinação está com baixo risco, única aí 65%, sênior 25% e o restante aqui apenas aí quase 8% cotas subordinadas. E pela indexação, que é o foco aqui, né? Ele está aqui com 79% do seu portfólio, né? Indexado ao CDI e 21% indexado ao IPCA. Então, com essa queda, então, vai estar vai sentir um pouco menos, né, em relação à distribuição de proventos. E aqui ainda tem, ó, naquela parcela de IPCA aqui de 21%, 15% é protegido pela deflação, então não vai ter impacto, né? Dos 21%, né, 15% é protegido pela deflação, ou 75% dos valores da carteira indexada ao IPCA, ela é protegida pela deflação e apenas 5% não é protegida. Então, é uma vantagem, né? Nesse momento de deflação, é importante observar isso dentro dos fundos que a gente investe. Bom, o próximo fundo aí é o KNCA11, um FIAGRO da Quineia, né? Da Quineia Investimentos. Então, um fundo que já iniciou muito grande hein, com relação aos outros FIAGROS, né, com 817 milhões de patrimônio, atualmente está com 10.500 cotistas, tá bom? Já pagou o último provento aí R$ 1,21 por cota, e a taxa média aí, ó, da carteira está em CDI mais um prêmio de risco de 5,86% e está com uma liquidez muito boa também no mercado. Está um pouquinho acima do valor patrimonial, mas a maioria dos FIIs estão nesse patamar superior ao valor patrimonial. O fundo aí tem desde outubro de 2021, foi um dos primeiros a surgir no mercado, tá? Tem uma taxa de administração de 1,20, não tem taxa de performance, né? Importante também, e ele é administrado, ele é gerido pela Quineia Investimentos. Falando aqui da carteira um pouco mais para baixo, né, que está falando sobre o mercado de agronegócio, mas da carteira, que é o que interessa aqui para a gente, o fundo aí tem uma carteira totalmente, o portfólio, né, dos ativos-alvo do fundo são os CRAs, né, é o que a totalidade do seu portfólio são os CRAs, ele está totalmente indexado ao CDI. Tá? A gente tem aqui o caixa, que tem hoje atualmente 16% do seu patrimônio em caixa, que é indexado aí a Selic, né, o rendimento pelo percentual do CDI, e mais, se a gente pegar somente o portfólio dos CRAs, todos eles são indexados ao CDI, como a gente vai poder observar um pouco mais aqui para baixo, ó. Aqui são os resultados do fundo, né, que já tem distribuído proventos desde novembro de 2021, desde o do mês seguinte, né, do seu surgimento. Então, pagando proventos aqui regulares, né, em 2022, altos proventos acima de R$1 ou 1% por cota, né? E os rendimentos mensais estão aqui também no histórico, e aqui o portfólio, a carteira do fundo, ó, totalmente indexado ao CDI, então CDI+, né? Todos são CRAs, e a taxa de aquisição, a taxa média, né, está em 5,25% aproximadamente. A média desses CRAs aqui é o prêmio de risco médio pago além do indexador. Então, um ótimo fundo, uma boa gestora, né, uma ótima gestora aí já renomada no mercado, com outros bons fundos imobiliários
no seu portfólio. Então, KNCA 11 é um aí totalmente indexado ao CDI. Bom, outro fundo aqui da nossa lista é o VGIA 11, código aí de negociação na B3, ó, o VGIA 11, FIAGRO que é para investidores em geral, que investe também preponderantemente em certificado de recebíveis do agronegócio, tem uma taxa aí de 1,15%, né, de administração e gestão e uma de performance de 10% do que exceder ao CDI. Tá? O fundo que tem aí desde novembro de 2021, é quando ele surgiu, ele que é administrado e gerido, gerido pela Valora Gestão e administrado e escriturado pela BTG Pactual. Tá? A classificação dele também é um FIAGRO, né? E aqui dentro da distribuição de rendimentos, o fundo tem desde novembro de 21, né? Paga aí já proventos já há algum tempo. A gente só tem aqui a partir de abril, né? E é um fundo na base 10, tá? Encerrou ontem, dia 12 de agosto, cotado a R$10,20 e a valor patrimonial dele está 9,51. Então o fundo está um pouco aí também acima do valor de mercado, está acima do valor patrimonial. E a última distribuição, junho, né, foi de 16 centavos por cota. E o fundo que está tendo resultados aí acima da distribuição, né, em 2022, por exemplo, já teve um resultado aí de 16 milhões e 700 e já distribuiu 15,400. Então o fundo está aí com um desempenho financeiro bem saudável. E a gente verifica aqui mais para baixo a carteira de ativos do fundo é um outro FIAGRO que está 100% indexado ao CDI, tá? Todos os CRAs aí indexados ao CDI a um cupom médio de aproximadamente aqui 5%, né? Um cupom médio aproximadamente. Aqui tem mais para baixo, ó. Se a gente verificar aqui o cupom médio da carteira, está em 5,8% e a duração média de 2,2 anos, tá? Então, outro fundo aí com indexação preponderante, esse aqui, né, 100% indexado ao CDI e tem apenas o correspondente aí a 2 centavos por cota na carteira, né, o caixa, né, caixa aqui de 7,5, 7,6 praticamente milhões de caixa bruto, tem rendimentos a distribuir, que é o rendimento do mês provavelmente, e um caixa líquido de apenas 0,04%. Então a carteira de CRAs com quase 100% aqui do portfólio do fundo, então o fundo praticamente todo aí investido e gerando renda 100% indexado ao CDI. E para finalizar aqui a nossa sequência de 5 FIAGROs indexados ao CDI, a gente termina aqui com o XPCA11, FIAGRO também que tem desde novembro de 2021, um dos primeiros também FIAGROs aí do mercado, tá? Já tive na carteira, inclusive, hoje só está na carteira do meu filho, e desses 5 FIAGROs eu só tenho o DECRA 11, eu e meu filho mais novo, né? O fundo que tem aí 151 milhões de patrimônio, o valor patrimonial da cota está em 9,53 e no mercado, né, encerrou aí dia 12 de agosto, cotada a 10,37, tá? Um fundo que está performando nos últimos meses aí acima do valor patrimonial, né? E é um FIAGRO aí gerido pela XP, né? XP é administrado também pela XP, tem uma taxa de administração de 1%, uma taxa de performance de 10% do que excedeu o CDI, tem hoje mais de 17.700 cotistas. E a gente acompanha ele aqui no canal, tá? Todos esses daqui que a gente falou aqui, acompanhamos no canal. O fluxo financeiro aqui dele, né? A gente verifica que está em linha aí com o resultado, a distribuição em linha com o resultado aqui pelo regime de competência, um pouquinho acima do resultado, em relação ao regime de caixa. E o fundo tem distribuído aí acima de 1% já há algum tempo, né? Desde janeiro de 2022, né, praticamente lá desde o início, né, distribuído acima de 1%, alguns aqui acima de 1,3%, né, e está aí melhorando com relação também ao volume de negociação diário, né, o volume médio diário de negociação também está em 847 mil reais, então está com uma boa liquidez no mercado, né, contando que é um fundo que um pouco mais aí de 150 milhões de reais, e tem ainda 17 mil cotistas e o valor patrimonial já teve muito tempo aqui a 9 e pouco, foi quando eu peguei o fundo, vendi o fundo recentemente ali a 10,30, né, para ficar somente com um FIAGRO na carteira. Mais para baixo aqui, a gente verifica o portfólio do fundo, né, que é todo o histórico com relação ao agronegócio, né, e aqui é o portfólio do fundo, ó, ele está 78% com CRAs na carteira em relação ao seu patrimônio, cotas de FD6 FIAGRO 1,3% e está com caixa alto, né?
provavelmente aí de recursos da última emissão de cotas do fundo. E mais para baixo a gente verifica aqui dentro do portfólio que o fundo tem uma boa diversificação regional, né? E 100% indexado ao CDI com uma taxa média de 4,9% taxa média de risco, né? Aquele prêmio de risco médio mais o CDI, ele tem hoje 122 milhões indexados ao CDI, que é o seu portfólio de CRAs da carteira, tá? Então, esse aí é o nosso quinto fundo que está 100% indexado ao CDI, como a gente verifica aqui, a sua carteira de CRAs 100% indexados ao CDI com um prêmio médio de risco de 4,9%. É isso aí, então. Esses são os FIAGROS, uns aí, três na verdade que a gente viu, 100% indexado ao CDI, uma boa oportunidade para você diversificar a sua carteira, né? Não ter só aí carteiras indexadas ao IPCA ou ao IGPM, mas também pelo CDI para poder essas variações do mercado em relação às taxas, né, de inflação, né, a taxa Selic, não prejudique os seus proventos. É bom fazer essa diversificação. Eu tenho o DECRA na carteira, o meu filho tem esse XPCA na carteira e meu filho mais novo tem também o DECRA na carteira, justamente para poder balancear os indexadores dos fundos de papel, tá? E se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva aí no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá? E também se inscreva lá no nosso canal do Telegram, nosso grupo, né, do Telegram, para você compartilhar também seus conhecimentos e colocar também lá as suas sugestões de vídeo, tá bom? Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.